Esse vídeo vai ser apresentado, vai se tratar dos respiradores, dos modos ventilatórios que estão sendo usados para auxiliar os pacientes da Covid-19. E esse lance está na mídia muito forte nesse momento, porque esse vírus aí está sendo um grande problema não só no Brasil como no mundo. E milhares de pessoas estão morrendo, milhares de pessoas estão contraindo o vírus. E isso está acabando, está parando um pouco com o sistema, está dando uma grande freada. Os respiradores, eles entram aí porque o vírus, ele acaba afetando um pouco o sistema respiratório da pessoa que contrai ele. É necessário que alguns pacientes usem respiradores. E os sistemas de saúde, eles não têm o tanto de respiradores necessários que estão sendo requeridos agora no momento. E para isso, diversos locais estão produzindo, estão fazendo pesquisa para conseguir fazer um respirador barato e um respirador simples que funcione, como é o caso do Inspire, da Politécnica da USP de São Paulo, ou do outro respirador que foi produzido pela UFRJ também. E tem diversos outros lugares que estão procurando por outras soluções e desse jeito, para fazendo até alguns projetos com código livre, que seria um código aberto aí para quem quiser copiar também e fazer o seu próprio, como o próprio da USP é assim. A gente vai explicar um pouquinho como funcionam os respiradores e também como a importância dos pesquisadores, dos engenheiros que estão envolvidos aí para desenvolver esses programas, essas máquinas, como eles são importantes no momento. Bom, primeiramente, o ventilador mecânico é um equipamento que foi desenvolvido justamente durante uma outra epidemia, que foi a poliomielite. Ele não foi desenvolvido para o Covid-19, logicamente, porque tem muitos outros pacientes que utilizam desse recurso. A poliomielite, por exemplo. Existe um computador acoplado a uma tela sensível ao toque e uma turbina que mistura o oxigênio com outros gases e impulsiona esses gases para o paciente que esteja impossibilitado de respirar com a sua própria força. É um equipamento bastante utilizado na UTI, não é de agora que ele foi criado, e ele é manipulado diariamente por todos os membros da equipe multiprofissional que trabalha na UTI. Na grande maioria dos tempos, os ventiladores são operados por fisioterapeutas e por médicos, mas todos os profissionais, em algum momento da vida deles, têm contato com esse dispositivo. E a importância dele no tratamento de pacientes com as formas graves da síndrome respiratória aguda causada pelo Covid-19 é justamente porque esses pacientes ficam impossibilitados de absorver o gás oxigênio da atmosfera e acabar eliminando o gás carbônico com suas próprias forças. Eles acabam sendo impossibilitados disso, então os respiradores vão lá e auxiliam nesse ponto. Então, se não tiver um respirador que propicie essa entrada e saída de ar dos pulmões, enquanto o paciente se recupera dessa doença, ele provavelmente não vai conseguir se recuperar da situação, porque é algo vital a respiração e a inalação e a exalação desses gases pelo organismo. Qualquer que seja o modo ventilatório, todos surgem da combinação das variáveis ventilatórias, tal qual o volume, a pressão e o fluxo em função do tempo. Os modos existentes, eles funcionam de acordo com a sua configuração, que tem de variados tipos, tal como a de uma variável ventilatória livre, que tem como exemplo a VCV, duas variáveis ventilatórias livres, que tem como exemplo a PCV, ou três variáveis ventilatórias livres, que tem como exemplo a PSV, ou até ainda as quatro variáveis livres, que é a PAV, o modo espontâneo, durante a fase respiratória. A figura que vai estar passando mostra de forma simplificada o funcionamento de um respirador microprocessado. Após a programação do modo dos parâmetros ventilatórios no painel de controle, o fluxo inspiratório é liberado através da válvula inspiratória para o paciente pelo ramo inspiratório do circuito do ventilador. Na peça Y do circuito do respirador, existe um sensor de pressão, que logicamente vai medir a pressão com que o ar está vindo e vai mandar para o CPU, e um pneumotacógrafo, que vai medir tanto a velocidade com que o ar está vindo, tanto o fluxo de ar que vai vir. Alguns respiradores têm até dois pneumotacógrafos, que um fica no ramo expiratório após a válvula de exalação e outro internamente junto à válvula inspiratória. Esses sensores eles vão ser transmitidos diretamente por um transdutor, tanto a inspiração quanto a expiração, que vai alimentar a CPU, que é a Unidade Central de Processamento de Dados. E por que isso é importante tendo um respirador? Porque, primeiro, vai permitir que regule as válvulas respiratórias e expiratórias para controlar o modo ventilatório que foi escolhido. Tanto seja por um jovem, vai ser diferente do modo ventilatório que vai ser usado por um adulto ou por um atleta. Isso também fornece uma leitura numérica e gráfica sobre o modo ventilatório e sobre a mecânica do paciente.
Além disso, ele pode acionar alarme de segurança caso ou a pressão esteja muito alta, o pneumatacógrafo vai conseguir ler isso, o fluxo seja muito alto. Ele pode tanto também ajustar as variáveis ventilatórias e também vai poder mostrar no próprio aparelho dados sobre o trabalho respiratório do paciente. Alguns aparelhos podem mostrar isso diretamente na sua interface. E isso vai facilitar bastante você reajustar os parâmetros que você vai precisar colocar, tanto para organizar a pressão lá em cima ou o fluxo. Então, agora eu vou falar um pouco desse respirador da USP, que uma equipe multidisciplinar da Escola Politécnica de São Paulo desenvolveu a partir de um projeto emergencial para suprir a possível demanda que vai estar sendo requerida nos hospitais, no SUS da vida. Esse respirador vai estar sendo, foi chamado de Inspire, o nome foi dado, e a articulação de um grupo de pesquisadores que pudesse dar uma resposta rápida à situação emergencial foi coordenada pela direção da Escola de Engenharia e envolve pesquisadores com ampla experiência nas áreas de engenharia biomédica, mecânica, que é igual ao nosso caso, mecatrônica, energia, eletrônica, engenharia de produção, além de experiência em prototipagem e teste de aparelhos utilizados na medicina. Esse protótipo é um ventilador pulmonar aberto, de baixo custo, produzido totalmente com tecnologia nacional e utiliza de componentes amplamente disponíveis no mercado brasileiro. Não é nada tão difícil de ser encontrado, que acaba barateando o custo do produto. O professor Raul Gonzalez Lima, um especialista em engenharia biomédica e um dos coordenadores do projeto, explica que o objetivo é suprir uma possível necessidade desse tipo de equipamento no Brasil, que pode vir a ser necessário por causa do vírus, em que talvez faltem ventiladores comerciais que levaram décadas para serem aprimorados. Como ele diz, o motivo de se desenvolver esse tipo de ventilador de pulmão emergencial parte de algumas premissas. Uma delas é que a cadeia de produção instalada desse tipo de equipamento talvez não consiga aumentar sua produção para a demanda da população brasileira nas próximas semanas. Seria necessário ter um equipamento que pudesse atender a população que ficaria desassistida nesse caso. E a grande peça-chave que ele acabou dizendo aqui é que a dificuldade para aumentar a escala de produção seria pela dificuldade de importação das peças. E como a USP desenvolveu com equipamentos nacionais, isso acabou facilitando demais e pode acabar suprindo a necessidade dos hospitais de serem produzidos e tudo mais esses equipamentos no momento. Espero que depois dessa crise do vírus, os pesquisadores e engenheiros sejam um pouco mais reconhecidos pela sociedade, que no momento está sendo meio apagado, a ciência está um pouco obscura, não está dando devido reconhecimento, e a gente torce para que não só o Brasil como o mundo inteiro se recupere dessa crise e